Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Que bom estarmos de volta, espero que todos estejam bem. E hoje, como a maioria ainda não adquiriu a apostila do 3º bimestre, nós retomaremos um conteúdo da apostila do 2º bimestre, que é o conteúdo da concordância verbal, que se encontra lá na página 31 do livro de atividades, volume 2. Então, vamos falar sobre a concordância verbal. A concordância, ela é a igualdade de gênero e de número entre o substantivo e o adjetivo, entre artigo, numeral, pronome, e igualdade de número e pessoa entre o verbo e o sujeito. Por exemplo, quando eu digo eu fui, esse verbo está concordando com o sujeito. Veja um exemplo. 2 helicópteros sobrevoaram a região. Então, o verbo apresenta-se no plural, concordando com o sujeito que também está no plural. Por exemplo, as nossas 2 amigas italianas nos visitarão em julho. Então, vocês podem perceber que nós temos o artigo feminino no plural, o pronome feminino no plural, o numeral no plural, o substantivo no plural, o adjetivo feminino também no plural, portanto, o verbo também deverá estar no plural. A concordância, ela pode ser verbal e nominal. Ela vai ser verbal quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito, como eu já disse. O homem, sujeito, na terceira pessoa do singular, não é. Então, o verbo fica na terceira pessoa do singular também. Concordância do verbo com o sujeito simples. Vamos para a regra geral. O verbo ele concordará com o sujeito em número, seja singular e plural, e em pessoa, seja primeira, segunda ou terceira, mesmo que este venha deslocado. Observem, nós, que é a primeira pessoa do plural, nunca discordamos, então o verbo também fica na primeira pessoa do plural. O sujeito simples, vale lembrar que é aquele que possui um único núcleo, ou seja, uma única palavra principal. E o núcleo do sujeito nunca é determinado por preposição. Exemplo, sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Então, o verbo na terceira pessoa do singular, o sujeito também deve ser na terceira pessoa do singular. Não importa a posição que o verbo esteja. Antes ou depois do sujeito simples, a concordância é sempre feita com o núcleo dele. Concordância do verbo com o sujeito composto. Quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, este vai ficar no plural. Por exemplo, o ônibus e o caminhão. Não é um sujeito composto porque tem 2 núcleos? Então, o verbo vai para o plural. O ônibus e o caminhão deslizaram na pista. Lembrando que sujeito composto é aquele que apresenta 2 ou mais núcleos. O verbo ele pode ficar no singular principalmente em 2 casos. Primeiro, quando os núcleos são sinônimos e quando formam enumeração gradativa, por exemplo. A paz e a tranquilidade não são sinônimos? Então, nesse caso, você pode utilizar tanto o singular quanto o plural. Segundo, a angústia, a inquietação, o desespero. Tá vendo que é uma enumeração gradativa? Então, eu também tenho a opção de usar o verbo no singular ou no plural. Quando o sujeito composto estiver depois do verbo, este poderá concordar com o mais próximo ou ficará no plural. Por exemplo, foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Nesse caso, esse foi está com o verbo na terceira pessoa do singular concordando com a palavra filho. Ou também pode ser foram. Foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Nesse caso, eu prefiro a composição no plural. Eu acho mais elegante. Quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes, ele deve ficar no plural. Por exemplo, se a primeira pessoa, eu, nós, faz parte do sujeito, o verbo fica na primeira pessoa do plural, nós. Exemplo, você, sua prima e eu. Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes, com a presença da primeira pessoa, no caso eu. Então, o verbo fica na primeira pessoa. Se a primeira pessoa, eu ou nós, não faz parte do sujeito, o verbo, então, fica na segunda pessoa do plural. Ou na terceira pessoa do plural, que no caso é vocês. Tu e teu amigo ficareis aqui em casa. Tu e teu amigo ficarão aqui em casa.
Quando os núcleos do sujeito vierem ligados pela conjunção ou, o verbo vai ficar no singular, se houver aquela ideia de exclusão. Se houver ideia de inclusão, o verbo irá para o plural. Por exemplo, Pedro ou Antônio será o presidente do clube, ou um ou outro. Então, se traz ideia de exclusão, verbo no singular. Laranja ou mamão fazem bem para a saúde. Então, aí já traz uma ideia de inclusão, ou seja, os dois fazem bem para a saúde, tanto um quanto o outro. Então, nesse caso, fazem no plural. Quando o sujeito for formado por um pronome de tratamento, o verbo irá sempre para a terceira pessoa. Por exemplo, Vossa Excelência leu meus relatórios? Concordância dos verbos impessoais, por exemplo, o verbo haver. É impessoal quando o empregado com sentido de existir ou de acontecer, lembrem-se. Primeiro, havia muitos alunos na sala de aula. Terceira pessoa do singular, não é sujeito, é objeto direto. Porque havia o quê? Muitos alunos. Aqui nunca houve brigas antes. Terceira pessoa do singular. Porque brigas, no caso, não é sujeito, e sim objeto direto. Algumas observações. O verbo haver, com sentido de existir, ele é impessoal. Entretanto, o verbo existir não é impessoal. Ele concorda normalmente com o sujeito a qual se refere. Por exemplo, antigamente havia poucas escolas particulares. Nesse caso, existiam, né? Antigamente existiam. Ou antigamente deviam existir. Ambos no plural. Verbo haver como auxiliar de outro verbo. Quando haver funciona como auxiliar de outro verbo, deve concordar normalmente com seu sujeito. Por exemplo, os professores já haviam entrado quando ele chegou. Então, se o sujeito está na terceira pessoa do plural, o verbo também fica na terceira pessoa do plural. Verbo fazer. O verbo fazer ele é impessoal quando ele for empregado na indicação de verbo de tempo transcorrido ou de transcorrer. O a transcorrer, nesses casos, como ele não tem sujeito, ele vai ficar na terceira pessoa do singular, observem. Já faz muitos anos que não a vejo. O verbo ser indicando horas e distância. Quando indicar horas, distâncias e datas, o verbo ser concordará com o predicativo. Nesse caso, ele é impessoal, ou seja, não apresenta sujeito. É uma hora. Então, eu estou concordando aí com o numeral. São 3 horas, concordando também com o numeral que está no plural. Observação. Nas indicações referentes ao dia do mês, o verbo admite as duas construções, tanto no singular quanto no plural. Verbo mais o pronome si. Os verbos transitivos diretos, ou os transitivos diretos e indiretos, quando apassivados pelo pronome si, ou seja, quando eles vierem com o pronome si, eles concordam sempre com o sujeito. Olha, vendem, no caso transitivo direto, porque vendem o quê? Vendem-se, pronome apassivador si, carros e terrenos. Então, se o sujeito está no plural, o verbo também estará no plural. Divulgaram-se os planos foram divulgados. Você pode observar que essas construções são equivalentes e ambas o sujeito é o mesmo. Então, ambas o verbo concorda com o sujeito. Os demais verbos de ligação, transitivo indireto, quando seguidos do pronome si, ficam na terceira pessoa do singular, ou seja, precisa-se de servente de pedreiro. Não se deve confundir si, pronome apassivador, com si, índice de indeterminação do sujeito. As orações que possuem sujeito indeterminado são formadas por verbo de ligação mais verbo transitivo indireto ou intransitivo mais si. Essa partezinha vocês verão logo mais à frente no 4º bimestre. É basicamente isso, espero que vocês tenham entendido as propostas e a explicação. E agora, neste momento, vocês irão realizar a atividade que será enviada aqui no grupo por PDF. Tudo bem? Beijos, fiquem com Deus e bons estudos.